Ele ensinou por apenas 3 anos e meio. Contudo, o que ele disse em uma geração transformou o mundo. Hoje, após 2000 anos, seu número de seguidores cobre a Terra em milhões. Entretanto, a prática do cristianismo moderno hoje em dia dificilmente assemelha-se aos ensinamentos de Jesus. A profecia previu que isso aconteceria. Cerca de 91 depois de Cristo, ilha prisão, Patmos. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida com o sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a sua cabeça uma grinalda de 12 estrelas. Então, estando grávida, ela chorava em trabalho de parto, pois estava para dar à luz. E outro sinal apareceu no céu, um grande dragão vermelho. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz e devorar seu filho, assim que ele nascesse. À primeira vista, isto soa com uns ingredientes para um assustador conto de terror. Na verdade, as cenas preocupantes que você acabou de ver é parte de uma profecia verdadeira e poderosa, dada ao apóstolo João quase 2000 anos atrás. O que essa profecia encontrada em Apocalipse 12 nos diz? Ela aponta para algum evento que aconteceu há milhares de anos? Ou será que descreve as coisas que terão lugar em um futuro próximo? E quem é a mulher, o dragão, a criança? O que representam? Junte-se a nós nessa profunda viagem dentro de um mundo que poucos já viram, mas todos nós fazemos parte. Apocalipse, a noiva, a besta e Babilônia. No último livro da Bíblia, o Apocalipse, o apóstolo João estava mostrando uma visão de uma grande luta entre o bem e o mal. A profecia de uma batalha que tem sido travada nos bastidores desde os princípios dos tempos. Os segredos por trás desta profecia foram envoltos em mistérios por séculos, até agora. Dos reis e governadores que caíram pelo mundo, aos homens e mulheres que se levantaram para lutar pelo que acreditavam. Esta é a história do cristianismo, a procura pela verdade e o alicerce da fé para bilhões. Viu-se grande sinal no céu. Uma mulher vestida com o sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre sua cabeça uma grinalda de 12 estrelas. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. E o dragão parou diante da mulher, que estava pronta para dar à luz, para devorar seu filho assim que ele nascesse. Apocalipse 12. Muitos estudiosos da Bíblia e historiadores têm estudado esta profecia ao longo dos anos, e concordam que a profecia de Apocalipse 12 aponta para um evento conhecido como o Massacre dos Inocentes, que ocorreu no primeiro século na Judeia. Nas décadas que antecederam o nascimento de Cristo, o Império Romano tinha conquistado o mundo mediterrâneo todo, incluindo a Judeia. 20 anos antes de Jesus nascer,
temos o rei Herodes, um rei com autoridade romana. Temos documentos sobre ele fora da Bíblia, que nos dizem que ele era muito cruel. Ele foi implacável e você não iria querer ver seu lado ruim. Herodes ficou muito apreensivo quando uma pequena delegação de sábios do Oriente veio a Jerusalém anunciando sua procura pelo recém-nascido rei dos judeus. Por que Herodes ficaria irritado com isso? Porque esse era o título de Herodes que foi dado a ele pelo Império Romano, rei dos judeus. Ele descobre pelos fariseus e pelos saduceus exatamente onde esta criança havia nascido, e foi em Belém. E ele tem tanta raiva desta criança que envia os soldados para matarem Jesus. A Bíblia nos diz que este ato bárbaro foi inspirado por mais do que apenas um ciúme tirano de um velho rei. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que isso é parte de uma batalha muito maior, luta que já dura séculos e ainda está acontecendo hoje. Para desvendar os segredos desta profecia, precisamos primeiro identificar os personagens principais: a mulher, a criança e o dragão. Vamos analisar mais de perto a mulher. Sabemos que ela simboliza alguém ou alguma coisa. A Bíblia diz a quem esta mulher representa. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Efésios 5, 25. Muito claramente, mulher nas Escrituras representa a igreja. Temos uma mulher como representante do povo de Deus. Vemos isso no Antigo Testamento e vemos isso no Novo Testamento. Jesus veio do povo de Israel e então a igreja cresce como algo que Jesus desenvolve. O mais importante, essa mulher está prestes a dar à luz a um menino especial. Quem é esta criança? Temos um par de indicações. Primeiro, ele reina com um cetro de ferro sobre as nações. Esta é uma referência ao Antigo Testamento, onde claramente é Deus quem governa sobre as nações com um cetro de ferro. E ele diz que ele subiu aos céus. Então, essas duas indicações definitivamente nos dizem que este é Jesus. Agora, vamos considerar o vilão nessa importante profecia: o dragão. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho. Apocalipse 12, 3. Gostaria de poder apenas lhe dar uma teoria fantasiosa aqui, mas a Bíblia nos diz quem é o dragão. O dragão é o diabo. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, 9. O que vemos aqui na primeira parte de Apocalipse 12 é um retrato simbólico do conflito entre Cristo e Satanás. Durante toda a vida e ministério de Cristo, Satanás tenta interromper os planos de Jesus de prover salvação para a humanidade. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 5. Eles tentaram silenciá-lo, o torturaram publicamente até a morte, mas a estratégia de Satanás de sabotar o plano de salvação foi completamente destruído quando Jesus ressuscitou entre os mortos. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Apocalipse 12, 5. Com o Filho de Deus agora fisicamente fora de seu alcance, o diabo direcionou toda a sua fúria para os seguidores de Jesus, os novos cristãos. Ele fez grande parte através do poder cruel de Roma imperial. Agora, com
Quando o dragão viu que ele tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Apocalipse 12:13. O cristianismo era uma pequena minoria que batalhava e era perseguida. Não tinha status oficial do Império Romano e havia uma série de perseguições, algumas das quais foram bastante graves. Um dos papéis da religião no Império Romano era o de garantir o bem-estar do Estado. A ideia era, se os deuses eram adorados corretamente, então eles favoreceriam o Império. E se fossem adorados incorretamente, então coisas ruins aconteceriam ao Império, como resultado da ira divina. Eles não querem sacrificar aos deuses. E os deuses, naquele momento, incluía o imperador. Então, é fácil de considerar essas pessoas como bodes expiatórios religiosos. Basicamente, se há algo errado, é porque há cristãos que se recusam a dar aos deuses o atributo correto. Os cristãos são progressivamente despojados de seus serviços civis, cargos militares, seus livros são confiscados, suas igrejas são destruídas, são proibidos de se reunirem e assim por diante. Tudo isso porque há uma ansiedade de que isso esteja realmente enfraquecendo o bem-estar do império. Como a igreja primitiva sofreu sob a perseguição de Roma, suas vidas se tornaram um poderoso testemunho da verdade. Enquanto os pagãos viviam com medo supersticioso constante, os cristãos enfrentaram tortura e morte com uma paz sobrenatural. Basicamente, o que Nero fez foi dá-los aos leões. Ele os amarrava nos pilares, colocava piche neles e depois os incendiava como tochas humanas para que as festas continuassem até a noite, sendo esticados, puxados em duas partes, sendo mortos por gladiadores. Todas as maneiras criativas que se pode eliminar os cristãos. Diante do doloroso fim de suas vidas, muitas vezes cantavam e regozijavam, enquanto milhares de cristãos pagavam o preço máximo por sua fé. Suas orações e sangue essencialmente viraram sementes através da nova igreja. As pessoas estão tão encantadas em como esses cristãos estão morrendo, que imediatamente a reação é: inscreva-me. E assim os cristãos se espalharam como fogo. Quanto mais os matavam, mais eles defendiam sua fé. É verdade, e acho que tem que ser enfatizado que a igreja primitiva se difunde, apesar das sérias tentativas de repressão de imperadores extremamente autocráticos e poderosos que se estabeleceram firmemente contra os cristãos, e mesmo assim a igreja primitiva sobrevive. Tertuliano argumenta: sempre que algo errado acontece, sempre que tem fome, sempre que há uma doença, uma peste percorrendo, todos dizem: os cristãos, aos leões. E depois ele diz maliciosamente, como se tantos pudessem ser alimentados, e sua questão é que não podem destruir todos nós. Durante esse período de crescimento exponencial, os cristãos em todo o Império Romano literalmente foram ao subsolo. Esse labirinto de túneis e compartimentos debaixo das cidades romanas ficou conhecido como as catacumbas. Agora, as catacumbas são importantes para entender. Primeiro, muitas pessoas imaginam que naturalmente existem cavernas subterrâneas e os cristãos simplesmente entraram nelas. As catacumbas, quase sem exceção, não são cavernas naturais. Elas foram escavadas pelos cristãos. Às vezes os cultos eram realizados lá, nos próprios túmulos dos mártires. A segunda questão é o próprio ato de enterrar o morto, que é extremamente significativo. Os cristãos creem na ressurreição do corpo. Agora, é claro que essa crença alterou e mudou ao longo dos séculos, mas do que entendemos, os primeiros cristãos acreditavam que seriam ressuscitados naquela forma corporal e, portanto, escolheram enterrar seus mortos e não os cremar. Portanto, se você é visto enterrando mortos, especialmente em momentos em que há levas intensas de perseguição, você está mais ou menos dizendo à polícia: veio me investigar, eu posso muito bem ser um cristão. Em 306 d.C., um novo imperador romano chegou ao poder e as coisas rapidamente começaram a mudar. Constantino, o Grande, era um líder mundial competente e um político astuto. Constantino teve que lutar em uma série de guerras civis para atingir seu objetivo político e se tornar imperador. E é seu próprio objetivo político que não tem nada a ver com o cristianismo. Ele desce da Gália, que é a França moderna, onde sua base de poder era confrontar seu rival Maxênico na Itália. Enquanto ele marchava com seu exército, ele teve um sonho numa noite, onde Deus veio a ele e disse:
você será um cristão. Coloque esse sinal no seu escudo e você vencerá. Pouco depois, ele teve realmente uma visão, que a história nos diz que foi vista por Constantino e seu exército. E ele olhou para o sol e viu uma cruz em cima dele, e as palavras em grego "Ertut nika", com isto vença. A história que ele teve o sonho aparece em uma fase relativamente precoce, como Eusébio descreve. Existem fontes diferentes, existem diferentes versões, mas parece que Constantino realmente diz: eu tive um encontro divino que um anjo me disse que pelo sinal da cruz irei vencer. Constantino ordenou seus soldados para enfeitar seus escudos com o símbolo cristão. Seu adversário atravessa o rio na ponte Milvia. Tem Constantino o seu exército na frente dele, o rio e a cidade atrás dele. Não se encontra em uma boa situação. Então, se não vencer o exército vindo em sua direção, não tem para onde recuar. Então, ele perde. Para Constantino, que realmente ainda não é um cristão, essa é uma coisa poderosa, porque ele mesmo acredita que o Deus cristão me deu a vitória. Então, se você é um pagão ou alguém que está confuso sobre a religião, você tem um choque de deidades. E quem emergiu do topo? O Deus cristão. Você pode tirar suas próprias conclusões. Gradualmente, o sentimento nacional contra o cristianismo começou ao contrário. Durante o reinado de Constantino, os cristãos foram uma seita perseguida, para abertamente terem posições de influência nos tribunais e palácios de reis e governadores. Assim, uma grande parte da elite, acostumada a comandar, automaticamente se tornam os bispos locais, etc. Você sabe, se tornam cristãos. Não foi um salto grande, porque a maioria acreditava em um ser supremo, divino, que tinha representações diferentes. Se você quer avançar no exército ou no serviço civil imperial, tem todo incentivo para se tornar cristão, porque todas as pessoas no topo são cristãs. Se torna muito atraente, porque o decreto de tolerância de Constantino faz isso. Constantino pode legalmente clamar o título de O Grande, porque ele transformou a história do mundo num novo curso e fez do cristianismo, que até então tinha sofrido perseguições sangrentas, a religião do Estado. E como as pessoas do Império Romano entraram na igreja cristã, trouxeram com elas muitas de suas crenças e práticas pagãs antigas. Agora, a porcentagem de cristãos nesses primeiros 10, 15, 20 e 25% aumenta, e aumenta drasticamente de 1 a 2%. Esta é a mudança real. É quando o cristianismo realmente vira o cristianismo que é hoje. Porque agora, as pessoas que estão no comando são agora cristãos. Com o tempo, os líderes da igreja começaram a adotar as vestes reais e as cerimônias extravagantes, que eram parte das religiões pagãs. No lugar dos simples mandamentos de Deus, começaram a ensinar superstições e tradições humanas. Agora, em vez da igreja cristã converter o mundo pagão, os pagãos estavam convertendo a igreja. Tem um trem vindo do século I, representado pelos documentos que temos no Novo Testamento, que demonstram a forma da igreja ali indo para este longo escuro túnel do 2º ao 4º século. E depois, saindo no 4º século deste longo escuro túnel, e o trem da igreja que sai é bem diferente do trem que entra. Você diz, o que aconteceu? Em 391 d.C., por ordem do imperador Teodósio I, o cristianismo virou a religião oficial de Roma. A adoração em templos pagãos foi proibida e todas as outras práticas religiosas cessaram. Você está tentando cristianizar o império. Você está tentando cristianizar uma cultura pagã. As basílicas antigas eram basicamente templos pagãos. Colocaram a cruz em cima, colocaram pinturas de cenas bíblicas, heróis bíblicos e santos e mártires. Os cristãos deliberadamente, às vezes e intencionalmente, como estratégia, pegam o paganismo não só locais, mas rituais e ideias, e pensam, vamos alterar para avançar a causa e difundir o cristianismo.
O que não sabemos é a extensão dos seus pensamentos e dizer até que ponto é justificável fazer isso e até que ponto nós, às vezes, começamos a adotar outras ideias. A velocidade com que a igreja primitiva mergulhou em apostasia vai tirar seu fôlego. Como milhões de pagãos apressadamente se uniram à igreja, ficaram naturalmente relutantes em dispor de seus tesouros ou ídolos. Os romanos e os gregos estavam tão acostumados a serem cercados pelos símbolos de suas deidades que começaram a fazer a mesma coisa com o cristianismo. Muitos desses novos conversos apenas renomearam seus ídolos com nomes cristãos, como Paulo, Maria e Pedro. A estátua de Júpiter virou uma estátua de Pedro. Sabemos disso porque tem um disco de sol bem acima de sua cabeça que indica que não é Pedro, mas uma estátua pagã que foi renomeada. As representações de Ísis, que é originalmente uma deusa egípcia, mas já virou muito grega, se torna a representação de Maria carregando seu filho. Temos uma tradição da mãe e filho em toda a história. Temos isso em mitraísmo, Babilônia, temos desde a Pérsia. Parece que Maria adquiriu algumas das características que eram associadas com algumas dessas outras deusas. Ela usa um casaco azul escuro e está em pé numa meia-lua. Ela é a mãe de todos os deuses. Ísis, carregando seu filho Hórace. Esta é a imagem que tem um nome novo. Agora, o nome é Maria carregando o menino Jesus. Ou a representação do deus Hermes é representado como Cristo, o bom pastor. Logo, as estátuas dos santos e mesmo Jesus começaram a enfeitar as igrejas. Mesmo que Deus claramente proíba esta prática nos 10 mandamentos. As pessoas continuam a reverenciar e adorar esses ídolos renomeados. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem servirás. Êxodo 24:5. Relacionado à última questão, que é a veneração de Maria, a mãe de Jesus. Embora seja verdade que Maria era uma mulher fiel e honrada para ser sua mãe, em nenhuma parte das Escrituras ensina que é para ser deificada ou adorada. Maria sempre foi importante na história cristã antiga, mas ao longo da Idade Média ela foi elevada, até meio que uma semideusa. Acreditavam que a Virgem Maria seria a pessoa que defenderia os seres humanos culpados de seu filho soberano e vitorioso e de julgamento um pouco reprovador. É a imagem muito estranha, mas é assim que a arte religiosa da época mostra tudo isso. A Bíblia não venera Maria como uma santa especial. Mostra ela uma mulher pura e maravilhosa, usada por Deus para dar à luz ao Messias. Contudo, no Concílio de Nicéia, em 325, a Igreja levantou Maria à altura de uma deusa co-mediadora com Cristo. Mesmo tão cedo como no final do século IV, as igrejas estavam sendo dedicadas à Virgem Maria. Mas, infelizmente, estes não foram os únicos erros que surgiram durante esse tempo. Durante a era apostólica, o batismo era uma cerimônia sagrada reservada apenas aos que eram velhos o suficiente para tomarem uma decisão racional por Cristo. Era um testemunho público de aceitar Cristo e seu perdão. O batismo literalmente representa estar morto e ressuscitar ou nascer de novo em uma nova vida em Cristo. A cerimônia do batismo também era feita em um lago ou um rio, onde uma pessoa poderia ser completamente submersa, significando que foram completamente lavados os seus pecados. A prática do batismo foi gradualmente alterada pela Igreja. Centenas de anos depois de Cristo, a aspersão e derramamento de água foram introduzidos como o modo mais conveniente de batizar. Isso realmente debilitou o poderoso simbolismo do culto e contradiz o exemplo de Jesus, que foi batizado por imersão. Havia um conceito antibíblico que uma criança poderia pecar logo após nascer. E se ela pecasse, ela corria o risco de ir para o inferno e de queimar para sempre. A única maneira de resolver isso era batizando-a. E tinha que ser batizada na igreja. Se você não fosse um membro da igreja, ela iria para o inferno.
Então os teólogos disseram: precisamos começar a batizar os bebês imediatamente, o quanto antes, depois de nascerem, para que se morressem, e é lógico que esse é um período em que a mortalidade infantil é alta e muitos bebês morrem, então eles podem entrar no céu. Uma outra verdade cristã que foi alterada pela influência pagã foi a ceia do Senhor. Jesus instituiu o culto de comunhão, também conhecido por alguns como Eucaristia. Era uma linda, mas simples cerimônia onde seus seguidores bebiam vinho não fermentado e pão sem fermento. Esses símbolos do corpo e sangue de Jesus sem pecado são projetados para ajudar os crentes a lembrarem do sacrifício e ensinamentos de Jesus. O direito mais importante para os cristãos no fim da Idade Média era a Eucaristia, a comunhão, ou como eles mais chamavam, a missa. Homens e mulheres se juntam e tomam o sacramento. Eles celebram o que chamamos de comunhão, tomando o corpo e sangue de Jesus. Mas, novamente, sob a influência de rituais pagãos, a Santa Comunhão mudou gradualmente pelos líderes da igreja a uma cerimônia mística. Neste novo ritual, vinho fermentado foi usado. E o padre, supostamente, tinha o poder para transformar o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo. Isto é transubstanciação, a noção de que um padre transforma a Eucaristia no corpo e sangue de Cristo. Através da pronúncia Hoc est enim corpus meum, este é o meu corpo. Eram palavras poderosas que acreditavam ter a propriedade de que, quando fossem proferidas, Deus transformava a natureza do vinho e do pão no corpo e sangue de Jesus Cristo ressuscitado. Mesmo ao ponto onde mais tarde eles dizem, estamos criando Deus, falando as palavras de mistagogia, essencialmente o que acontece no altar foi que o pão virou o corpo e o vinho virou o sangue. Mas eles ainda pareciam pão e vinho. Essa oferta do sacrifício na Eucaristia, esse sacrifício de louvor, essa refeição comunal, agora não é somente uma lembrança do sacrifício, mas o sacrifício em si e está dando salvação. Em 1415 d.C., no Concílio de Constança, líderes da igreja ainda decretaram que só o padre beberia o vinho e a mulher só receberia o pão. Embora a Bíblia diz claramente que quando Jesus estabeleceu o culto de comunhão, todos tomaram. Cerca de 300 anos depois de Cristo, a igreja começou a desviar de mais um dos 10 mandamentos, especificamente o 4º mandamento, que requer que os crentes lembrem do 7º dia como o sábado. Lembra-te do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Êxodo 20, de 8 a 11. Quando os judeus continuaram a lutar contra Roma, o que havia sido um tipo de guarda-chuva de segurança sobre o judaísmo, vira um para-raios para o cristianismo. Os cristãos são excluídos pelos judeus. Os judeus perseguiram eles e assim tentaram se distanciar dos judeus. Líderes da igreja começaram a desvalorizar o sábado do 7º dia dos 10 mandamentos, em preferência ao mais popular, domingo romano. Alguns cristãos erroneamente pensavam que deveriam jejuar no sábado, mas festejar no domingo. É isso que os pagãos faziam. Eles festejavam aos domingos e jejuavam aos sábados. Não é um conceito judeu. Os judeus jejuavam na sexta-feira e festejavam no sábado. Mas era assim que alguns cristãos pensavam. Então, se você está jejuando em um dia e festejando no outro, você pode adivinhar qual dia seria o mais popular. E Cristo ressuscitou em um domingo, e há uma tendência de marcar esse dia e comemorar ele. Há uma terceira razão, que é a adoração ao sol que se arrasta para dentro da igreja. E quando a adoração do sol começa a se arrastar para dentro da igreja, Constantino pode usar para levar à exaltação do domingo o dia do sol, como sendo o dia que as pessoas devem adorar. Essa partida gradual da lei de Deus ao longo dos séculos tornou-se tão amplamente aceita que a maioria está chocada ao saber que a observância do domingo não tem base bíblica. Em 313 d.C., Constantino publicou o Edito de Milão, que institui o domingo como o dia de descanso. A lei do domingo do imperador não tinha nada a ver com o cristianismo. Era na realidade para honrar o principal greco-romano, deus Sol, chamado Hélio ou Apolo.
o imperador Constantino converteu-se ao cristianismo, e também porque ele permaneceu parcial ao deus Sol. O imperador Constantino mudou o dia de adoração do sábado, o sétimo dia, como era tradicional no judaísmo, obviamente, para o domingo, o dia do deus Sol, e desde então, os cristãos focaram, pelo menos a maior parte, de maneira esmagadora, trocaram o dia de adoração para o domingo ao invés do sábado. Isso, é claro, quando em um outro edital de Constantino, dado em 321 d.C., quando o imperador ordenou: sobre o venerável dia do sol, os magistrados e pessoas que residem nas cidades mantenham todas as lojas fechadas. Observe, o edital usa a palavra sol, S-O-L. Ele também registrou que Constantino o Grande fez uma lei para todo o império, que o domingo deveria ser mantido como um dia de descanso. Obviamente, esta mudança não se infiltrou na igreja do dia para a noite. A história nos diz que durante décadas, o sábado do sétimo dia, juntamente com o domingo, ambos foram observados como dias santos. A igreja bem primitiva claramente esteve adorando o sábado judaico nos tempos dos apóstolos, mas em meados do fim do terceiro século, grande parte foi abandonando e sofre o processo de abandonar. Mas no início do século IV, em muitas partes do mundo romano, os cristãos em geral estavam adorando no domingo. É durante o tempo de Constantino em que a ideia de transferir a solenidade do sábado para o domingo foi primeiro expressa. Séculos antes do profeta Daniel ter predito que o poder religioso surgiria, eles pensariam em mudar os tempos e a lei. Nos 10 mandamentos, há apenas uma lei. Também há um tempo: o sábado. A doutrina do fogo do inferno também foi distorcida pela mitologia pagã. Em Apocalipse, a Bíblia ensina que após o grande dia de julgamento, os perdidos serão lançados no lago de fogo. Naquele dia, cada pessoa será punida de acordo com o que merece, e então eles perecerão e serão consumidos eternamente. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus 10, 28. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Eclesiastes 9, 5. Os sacerdotes começaram a ensinar que o inferno era um lugar de tormento eterno, governado pelo diabo, começando no momento da morte. A igreja caída foi capaz de utilizar este conceito aterrador, interminável tortura para aterrorizar e manipular tanto o rei como os plebeus. O mais trágico de tudo, esse falso ensino retrata Jesus como uma espécie de demônio sádico. Outro conceito pagão que se infiltrou nos pensamentos cristãos foi em relação a outra vida. Purgatório é a ideia que ensina que quando morrem, algumas pessoas entram numa espécie de inferno temporário, onde eles são purificados para o céu. Purgatório é a metade do caminho para casa, é a metade do caminho entre o céu e o inferno. E o interessante é que no purgatório você pode se livrar dele. Essa ideia se desenvolve na igreja gradualmente e novamente ela cresce na igreja por graus lentos. A ideia de qualquer um que morre com suas obras de satisfação incompleta provavelmente terá que pagá-lo em algum lugar de sofrimento pós-morte. Eles estão sofrendo para serem purificados de pecados e ofensas que cometeram durante a vida. Muitas pessoas entendem o purgatório como um escape do inferno. Não há escape. Se você for para o inferno, é o fim. Não há escape. Você é muito ímpio e vai ser condenado. Mas a maioria das pessoas temos um monte de coisas muito ruins em nós. Então como podemos ser bons para o céu? Você tem que ser purificado e então nasce o purgatório. Portanto, a maioria dos cristãos acredita que seus parentes estão sofrendo no purgatório. E o purgatório não é um lugar agradável. A ideia de purgatório veio séculos antes do tempo de Jesus. Escritos de Plato dos anos 400 a.C. nos dá uma ideia de onde esse conceito de purificação e punição veio. No entanto, o purgatório não se tornou considerado como um lugar real até séculos mais tarde.
Entre 1160 e 1180 d.C., teólogos desenvolveram a doutrina do purgatório, levando a uma aceitação formal do mesmo no Segundo Concílio de Lyon, em 1274. A Igreja, então, oferece suporte aos mortos no purgatório, através de orações, e atribuindo às pessoas os benefícios do sacramento, especialmente a Santa Ceia. Isso é perfeitamente ortodoxo e a Igreja acredita que está fazendo um bem e os leigos parecem estar dispostos a pagar muito dinheiro por isso. E você tem uma proliferação extraordinária da instituição fundada, principalmente para os sacerdotes fazerem missas para as almas dos defuntos, particularmente nos séculos XIV e XV. Essa doutrina foi fabricada para manipular as massas no ganho financeiro. As pessoas estavam dispostas a pagar enormes quantias de dinheiro para libertar um amado das torturas do purgatório. Certamente que os crentes não tinham certeza de quando alguém deixou o purgatório, então o dinheiro continuava seu fluxo para os bolsos dos corruptos sacerdotes. O chefe da igreja fazia o povo sair para levantar fundos e incentivar as pessoas a dar o seu dinheiro à igreja para tirar as pessoas do purgatório, para que eles pudessem financiar esses edifícios elaborados. Essa crença no purgatório é também constituída no perigoso conceito que as obras e as orações dos vivos podem de alguma forma alterar o destino dos mortos. No entanto, Jesus deixou bem claro que não há limbo ou purgatório. Após a morte, o próximo pensamento consciente de uma pessoa será a ressurreição e sua recompensa eterna. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. João 5:28. O centro da mensagem do Evangelho é o ensinamento de como obter perdão. Essa é mais uma das verdades da Bíblia que sofreu durante esta era de conciliação. É ensinado que se uma pessoa quer ser perdoada, ele ou ela deve primeiro confessar seus pecados para um sacerdote, através de um rito chamado de sacramento da penitência, mais comumente conhecido como confissão. Portanto, a fim de compensar a nossa bondade insuficiente em nossas ações erradas, todos nós devemos, os leigos e o clero, devemos todos confessar nossos pecados pelo menos uma vez no ano, de preferência mais frequentemente, a um sacerdote. O sacerdote concede a garantia de que o pecado foi absolvido, se foi. Mas uma pessoa que tem violado as leis da igreja e os ensinamentos de Cristo tem que realizar um trabalho de satisfação a fim de compensar o fato de que pecaram. Esta foi uma evolução negativa em vários pontos. Em primeiro lugar, não é ensinado em nenhum lugar da Bíblia. Em segundo, põe um homem mortal em lugar de Cristo, fazendo Deus parecer separado das pessoas normais. Naturalmente, após algum tempo, também coloca o sacerdote em uma posição desconfortável, de saber tudo sobre os atos perversos de seus paroquianos. A Bíblia ensina que a humanidade é incapaz de se salvar. Por isso, Jesus veio a este mundo. As Escrituras ensinam que salvação depende inteiramente de nossa confiança em Deus por sua misericórdia, que nós não merecemos. É um presente magnífico que nunca poderá ser ganho por nossos esforços ou boas obras. Até mesmo a obediência vem de um dom de graça. No Novo Testamento, a doutrina da salvação pela fé é amplamente ensinada e entendida hoje. Mas durante a escuridão da Idade Média, era mais fácil convencer as massas analfabetas que precisavam realizar boas obras, a fim de ganhar o favor de Deus. As pessoas eram ensinadas que se um pecador tinha alguma esperança de apaziguar Deus, ele ou ela precisaria pagar muito dinheiro, realizar atos dolorosos de penitência ou fazer algumas peregrinações cansativas. Isso frequentemente incluía uma atribuição para recitar algumas orações repetidas vezes, como exigência de obter o perdão. Nas religiões pagãs do mundo, a ideia de orações repetitivas ou cânticos não era nada novo. Acredita-se que você poderia apaziguar ou influenciar os deuses, ecoando constantemente orações ou usando palavras mágicas. Jesus claramente nos advertiu a respeito desse tipo de oração. E quando orardes,
Não useis de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que serão ouvidos por suas muitas palavras. Mateus 6,7. Líderes corruptos da igreja sabem que para manter qualquer poder sobre o povo de Deus, seria necessário separá-los de uma coisa, a única coisa que eles sabiam que poderia expor seus enganos: as Escrituras Sagradas. A Bíblia não foi inicialmente recusada pelas pessoas, ela era aceitável. Mas com o passar do tempo, quando as pessoas viram as diferenças, elas desafiaram o credo, e era do interesse deles, com o tempo, não deixar a Bíblia acessível ao povo. Então, do século V ao século XV, 1000 anos de história, foi ensinado e aceito que apenas os líderes religiosos eram qualificados o suficiente para explicar os textos sagrados. Era dito ao homem comum que ele nunca poderia compreender as Escrituras sem a assistência de um padre. Com essa decepção letal, os leigos da igreja foram mantidos na escuridão. Enquanto isso, a igreja visível, que era o pilar da verdade bíblica, tinha se degradado a uma organização política corrupta, reduzida a cerimônias espiritualistas. Mas não é de se espantar que este período de tempo de deterioração espiritual, econômica e cultural seja conhecido como a Idade das Trevas. É trágico como, em apenas alguns séculos, a luz maravilhosa que tem estado acesa, que vem da noiva iluminada de Cristo, tem sido encoberta pelas tradições pagãs. Agora, um tipo muito diferente de mulher emerge para tomar o seu lugar. E vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata que estava cheia de nomes de blasfêmia. E tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações, e da imundícia de sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, maravilhei-me com grande admiração. Apocalipse 17, de 3 a 6. Em Apocalipse 17, João vê uma mulher que ele descreve como surpreendentemente diferente da mulher pura de Apocalipse 12. Quem é esta nova prostituta sanguinária? E esta besta bizarra que ela está montada? Se você não está sentado, talvez seja melhor se sentar. Você pode achar um pouco chocante o que vai ouvir. Há somente um império, uma igreja, uma instituição que combina critérios nessa profecia: a Igreja Católica Romana. Isso não significa que todas as pessoas dentro da fé são ruins, insinceros ou perdidos. O povo católico está entre os mais generosos e tem realizado uma grande quantidade de boas obras fenomenais durante toda a história. E isto é realmente sobre uma luta maior entre poderes espirituais e instituições lutando em cima da verdade das Escrituras. Mas agora precisamos retirar o véu e realmente dar uma olhada severa nos fatos. Em Apocalipse 17, verso 1, observamos essa meretriz que senta em muitas águas. Felizmente, o anjo nos explica o significado deste símbolo no verso 15. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões e nações e línguas. Apocalipse 17, verso 15. Então a mulher reina sobre uma civilização densamente populosa. Você já deve ter ouvido a expressão "todos os caminhos levam a Roma". Durante o apogeu de seu governo, os romanos tinham construído uma rede de 84.467 km de estrada, circulando o império inteiro. Da mesma forma que a Roma imperial começou a desvanecer, a Igreja Romana foi ganhando força. Como resultado, a Igreja Católica apressa-se a preencher o poder vazio que é deixado pela queda do Império Romano. Entramos em uma situação onde, por exemplo, no meio do século V, quando Átila e Uno avançam contra a cidade de Roma com seu exército, não é o imperador que vai ao seu encontro para detê-lo, mas sim o Papa, bispo de Roma. Esse tipo de proeminência política, bem como proeminência religiosa, vem para definir o papel do Papa. A profecia também indica que a mulher está montada em uma besta de 7 cabeças e 10 chifres.
Obviamente, estas coisas são símbolos. Esta criatura aqui claramente representa o mesmo monstro com 7 cabeças e 10 chifres que acabamos de ver guerreando contra a noiva de Cristo no capítulo 12, e é a mesma besta que o mundo é obrigado a adorar no capítulo 13. Então, o que estas 7 cabeças e os 10 chifres representam? As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E os 10 chifres que viste são 10 reis, Apocalipse 17, 9 e 12. Há apenas uma cidade no mundo que se assenta em 7 montanhas como estas, uma cidade maior, e esta é a cidade de Roma. Não há dúvidas nas mentes dos maiores expositores que quando João está falando sobre esta mulher, ele está falando sobre Roma. Então vemos aqui a conexão. 7 cabeças, 7 montanhas. Vá a Apocalipse 12, 7 cabeças. Apocalipse 13 fala de 7 cabeças. Há uma continuidade aqui. É dentro da cidade de Roma chamada de Cidade dos 7 Montes, que a área inteira do próprio Estado do Vaticano é agora confirmada. Há apenas uma igreja que é também um país independente e tem poder político mundial, o Vaticano. Este país, com a menor população mundial, foi estabelecido como Estado independente, com 109 acres dentro de Roma. Por trás das paredes da cidade do Vaticano, há menos de 1000 pessoas morando dentro deste pequeno país que é governado pelo Papa, que tem absoluto poder executivo, legislativo e judiciário. Embaixadores ao redor do mundo encontram-se com o Papa e seus representantes procurando a influência e direção desse poder religioso internacional. Até mesmo as Nações Unidas se reunirão para receber conselhos do Papa. Quando o Império Romano Ocidental caiu, seu território fragmentou-se dentro de 10 divisões primárias. Os 10 chifres representam os 10 reis ou reinos, no qual a Roma Imperial foi eventualmente dividida. Os 10 chifres são uma descrição de Roma, que se divide em 10 reinos menores. Então temos a igreja montada no poder político. Temos a união da igreja e o Estado. Os nomes de blasfêmias é outro elemento chave para essa profecia, que aponta diretamente para a Igreja Católica Romana. Dominamos esta terra, o lugar de Deus Todo-Poderoso. Isto coloca o homem mortal na posição de Deus, e finalmente temos a definição de blasfêmia. E isso não significa que questionamos a sinceridade de nenhum Papa, mas a profecia está se dirigindo à função que ele ocupa e à instituição que ele representa. A mulher também está vestida de cores únicas. Ela tem cores específicas que são mencionadas aqui. Não a cor branca, mas agora temos as cores que representam, estranhamente, 2 coisas: realeza e prostituição. As cores específicas que vimos aparecendo mais tarde na história da igreja cristã, as cores dos padres no passado da igreja cristã. Não eram essas cores principais do Romano César, mas, de acordo com a enciclopédia católica, roxo é a cor oficial dos bispos e escarlate para os cardeais. Além do escarlate e do roxo, vemos que esta meretriz, ou igreja corrupta, possui vastas riquezas minerais. Quando se considera seus incontáveis tesouros artísticos de ouro, prata e pérolas, a Igreja Católica Romana é, no entanto, a instituição religiosa mais rica da Terra. Todos os anos turistas vêm de todo o mundo para ver a opulência brilhante da Igreja Romana. Outra marca preocupante dessa mulher era encontrada no versículo 6. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. A história revela que a Igreja Romana foi a pior opressora de cristãos e judeus ao longo dos séculos. Na verdade, historiadores nos mostram que mais de 50 milhões de mártires foram vítimas das inquisições e perseguições terríveis da Igreja de Roma. Então o que temos aqui é uma profecia dizendo que a Igreja iniciaria uma perseguição inacreditável. E isso é exatamente o que ocorreu. E a Igreja começou um processo legal, um sistema legal, conhecido como Inquisição, para interrogar essas pessoas, para forçar o máximo possível a retratar-se e retrair as suas ideias.
e deter os líderes do movimento para que não se espalhem ainda mais. O maior número de mortes já registrado ocorreu quando a igreja perseguia aqueles que discordaram dela. E esse nível de repressão continua pela Idade Média. Então, essa mulher ou igreja é o poder perseguidor que oprime os verdadeiros seguidores de Cristo. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Isaías 9:2. Pedro Valdo, também conhecido como Valdez, um jovem comerciante muito rico, teve uma experiência de mudança de vida. Um jovem amigo de Valdez morreu de repente. Percebendo a brevidade da vida, da vaidade dos tesouros desse mundo, Valdez tomou uma firme decisão de abandonar tudo por Cristo. Ele deu sua riqueza para os pobres e tornou-se um pregador itinerante. Valdez ensinava que a Bíblia deveria ser entendida literalmente e livremente proclamada ao povo na sua própria língua. Em 1170 d.C., Pedro Valdo tinha reunido um grande número de seguidores, que foram conhecidos como os pobres de Lyon ou valdenses. E eles levaram escrituras com eles. Eles agiam como mercadores e comerciantes, compartilhavam as escrituras com as pessoas onde eles iam. A ideia de Valdez foi oficialmente condenada como heresia. Mesmo após a morte de Pedro Valdo em 1218, a Igreja Romana continuou ferozmente a perseguir os valdenses. Por séculos, muitos foram sentenciados à morte em vários países europeus. O Espírito Santo agitou muitos dentro da igreja que corajosamente se levantaram e pediram a reforma. Um deles foi John Wycliffe, um teólogo inglês e pregador leigo, tradutor e professor na Oxford. Quando viu Roma substituindo a tradição pela Escritura Sagrada, ele acusou o sacerdócio de reter o pão da vida das pessoas que morrem de fome espiritual. Ele acreditava que a Bíblia era a autoridade suprema e encomendou a tradução da Bíblia. Ele tinha alguns seguidores chamados Lollards, que distribuíam as Escrituras e pregavam. Com o tempo, seus escritos e obra da Reforma se espalharam como ondas sísmicas, influenciando milhares do povo de Deus. Elas podem ser lidas em qualquer lugar onde há estudiosos e teólogos escolásticos para poder entender. Eles de fato viajam para a Boêmia e inspiram John Hus também. Assim como Wycliffe, John Hus pregou as escrituras na língua do povo, uma prática que a igreja tinha agora proibido em favor da língua perdida, do latim. Ele começou a publicamente denunciar o orgulho, a ambição e a corrupção do clero e destemidamente chamou a igreja para a reforma. Ele foi convidado para defender suas posições. No ato de defendê-las, acharam que ele teria expressado heresia e por isso ele foi apreendido e julgado por heresia. Guardas então levaram Hus para ser executado. Entre suas últimas palavras, Hus previu que em 100 anos Deus levantará um homem cujos pedidos de reforma não podem ser contidos. Martinho Lutero, teólogo, autor, compositor e padre, foi, sem dúvida, o mais conhecido reformador religioso do século XVI. Lutero foi premiado com a doutrina da divindade na Universidade de Wittenberg, e ele ousadamente começou a pregar para as pessoas que os cristãos não devem aceitar qualquer doutrina a menos que viesse da Bíblia. E foi esse o princípio da sola escritura, que tornaria o grito de guerra da reforma. Por volta dessa mesma época, Roma estava inovando com a construção da magnífica Basílica de São Pedro. A igreja enviou John Tetzel, um frade dominicano, para a Alemanha para vender indulgências a fim de levantar os fundos necessários para a catedral. Quando Lutero descobriu que seus membros estavam comprando indulgências, ele ficou indignado. Em 31 de outubro de 1517, Lutero pregou seu famoso protesto nas portas da Igreja de Todos os Santos em Wittenberg. E isso chamou muito a atenção das pessoas, inclusive do Papa. E uma bula saiu, uma bula papal, que significa um tipo de declaração condenando Lutero e seus escritos. Então o imperador alemão organizou uma audiência em um lugar chamado Worms.
Ele foi levantado diante do grupo, lhe mostraram uma pilha de seus livros, lhe perguntaram: você vai se retratar? Você vai retirar os ensinos que você colocou neles? É um momento heróico, especialmente porque até então Lutero acredita que vai levá-lo à morte. Até que eu esteja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pela razão clara, porque eu não confio nem no Papa nem no Concílio. Uma vez que é bem conhecido que estes muitas vezes erraram e se contradisseram, sou sujeito pelas Escrituras que citei e minha consciência está ligada à palavra de Deus. Eu não posso e não irei retratar nada, porque não é seguro nem correto ir contra a consciência. Aqui me posiciono, não posso fazer outra coisa, que Deus me ajude. Amém. Lutero foi declarado criminoso, sua literatura foi proibida e sua prisão solicitada. Ao invés disso, Lutero é sequestrado por um grupo de homens armados, que na realidade trabalharam para Frederico, o sábio, que decide tirar Lutero de circulação por algum tempo para o castelo de Warburg, que só Frederico sabia. Mas ninguém sabia o que tinha acontecido com Lutero. Muitos achavam que ele estava morto. Para o próximo ano deste exílio solitário, que Lutero se referia como Patmos, o ex-padre continuou seu trabalho de escritos prolífico. Ele até conseguiu traduzir o Novo Testamento do grego para a língua alemã. Por volta dessa mesma época, vários outros campeões poderosos da verdade se ergueram de dentro da igreja de Roma. Enquanto os reformadores pregavam e a máquina de imprensa ruía, as equipes em massa estudavam a palavra de Deus. Como um cheiro de ar de primavera, a Europa experimentou um renascimento religioso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. O livro de Apocalipse também prediz que nos últimos dias haverá uma contrafação muito convincente da igreja verdadeira de Deus, que compromete as verdades das Escrituras. Jesus adverte que isso irá enganar quase o mundo inteiro. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se possível, até os escolhidos. Marcos 13:22. Pouco depois desse engano final, Cristo vai voltar. E ele virá por uma igreja que foi purificada de todas as falsas tradições do paganismo. Será uma igreja que requer o assim diz o Senhor para cada doutrina que tem. Essa guerra espiritual se enfureceu ao longo dos séculos. E é claro que essa profecia está se cumprindo rapidamente. Enquanto a batalha intensifica, todos confrontamos com uma escolha. Escolham hoje a quem irão servir. Josué 24:15. Meus amigos, acabamos de ver como os cristãos primitivos foram gradualmente atraídos ao adotarem rituais e tradições pagãs no lugar da verdade.